Sejam bem-vindos ao episódio número 5 do Meroscast. Eu sou Pedro Souza, cofundador da Meros e boost desse podcast. Hoje estou recebendo aqui a Dalson Figueiredo, diretor do Grupo Invocado, o grupo detentor das marcas Invocado Burger, Folk Burger e Espeto Invocado. Breve resumo sobre ele: 33 anos, esposo da Carol, pai de 2 filhos, Deise e Lian, cristão empresário, recorde de 11 mil pedidos no mês no iFood. E hoje ele atua como consultor especialista em gestão de iFood para outros donos de restaurante, onde ele já ajudou essas pessoas a destravar as vendas das suas lojas dentro do delivery. Adalson, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo para cá, e seja bem-vindo, meu querido. Uma honra estar participando desse projeto, né? E estimo aí vida longa ao Meroscast. Te agradeço. Inclusive, já quero que você comece falando como foi que começou o Grupo Invocado. Cara, o Grupo Invocado, ele tá há 5 anos no mercado, né? Mas ele iniciou de um projeto muito pequeno, né? Que iniciou no quintal da casa da minha sogra, lá no Jardim São Cristóvão, com um cartão de crédito emprestado dela, inclusive, no o limite ali de R$ 700 que a gente iniciou o projeto, né? E a gente fez as primeiras compras, a gente começou a realmente ali desenvolver, fazer alguns testes e colocar para iniciar. E iniciou num dia, por acaso, que foi no Dia Mundial do Hambúrguer. Olha só, Nossa! o projeto Foi começou num dia muito bom para pro nicho. pro nicho, né? Foi no meio da pandemia? No meio da pandemia, no iniciozinho ali da pandemia, né? A pandemia começou em março, a Invocado começou em maio. Nossa. Então foi muito próximo ali o início. Mas foi fugindo da pandemia que vocês fizeram ou foi um projeto que já estava nos planos mais? Cara, assim que eu comecei a namorar com minha atual esposa, ó, minha esposa só foi casada uma vez. Só vou casar de uma vez, velho. Mas isso foi um projeto que cresceu no nosso coração em novembro do ano anterior. Se a empresa iniciou em 2020, em novembro do ano de 2019, cresceu no meio de uma noite de hambúrguer. Eu nunca tinha feito hambúrguer na vida, mas eu acho que eu sei fazer hambúrguer. Eu fui embora lá, iniciou e todo mundo fala, pô, isso aqui tem que vender, é bom pra caramba. E a partir dali começou a ser desenvolvido o projeto. Na época eu trabalhava num ramo que não tinha nada a ver com alimentação. Eu era propagandista no segmento de farmácia. Era aquele cara que bate no consultório do médico e vai oferecer o medicamento para o médico, para ele indicar, né, para as farmácias. E a partir dali eu já sempre tive esse no meu coração bem aquecido que alguma coisa que eu fosse fazer voltado para o segmento de alimentação, eu iria conseguir prosperar. Sim. Na prosperidade que eu falo, mais voltado para a parte bíblica, né? A prosperidade é a ausência de necessidade. Então eu ia ter ausência de necessidade no segmento de alimentação. E foi uma parada que pela graça de Deus, tá caminhando aí, Fernando, tá prosperando. bacana, tu falou sobre a prosperidade. Eu quero que tu explique a tua opinião, na verdade, o teu conceito de prosperidade. Porque é um conceito muito amplo que todas as pessoas têm ali uma certa concepção diferente. Sim. O que seria, de fato, a prosperidade para ti? Tenta abordar de forma bem ampla isso. Cara, como eu sou cristão, né, já falou, a gente vai ali para a tendência da denominação batista, mas na qual eu faço parte aqui, até puxar um pouco da sardinha para os meus pastores, né? Eu faço parte lá da igreja Casa de Destino, ali no Quatraque, do pastor Tiago e da pastora Letícia. E uma das coisas que eu tinha uma noção do que era prosperidade, mas eu só vim conhecer realmente o que é prosperidade depois de estar congregando e estar um pouco mais próximo de Deus. E para mim, a prosperidade, como eu falei anteriormente, é a ausência de necessidade. Então, não é questão financeira, é que eu sou próspero porque eu tenho muito dinheiro. Não, para mim hoje é conseguir ter uma qualidade de vida, conseguir ter uma família estruturada, conseguir desenvolver o sustento da minha família, conseguir ter. Isso para mim é ausência de necessidade, voltado mais para essa parte. Não especificamente voltado somente para o dinheiro. Cara, eu sou muito próximo porque eu tenho uma BMW, porque eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma empresa muito próspera. Apesar da gente ter se tornado um grupo muito forte, isso não é o princípio da minha prosperidade. Entendi. Sobre essa parte de prosperidade, falando sobre vida pessoal também, tu acredita que, de alguma forma, o grupo invocado pode ter tido algum tipo de propósito? O que eu quero dizer com isso? É que o conceito de propósito, ele é muito Sim, complexo também, eu até sim. falei isso com um dos últimos entrevistados.
Tu acredita que isso tem de fato alguma coisa a ver contigo? Nossa, eu nasci pra fazer isso ou acabou se desenvolvendo? Cara, de propósito, eu consigo ter, que foi realmente a necessidade. Hum. A necessidade que acho que conseguiu desenvolver o projeto que a gente vem desenvolvendo da Invocado hoje. Como a gente falou, a Invocado ela cresceu no meio da pandemia e na minha função de propagandista, um dos primeiros cargos que foram demitidos foram um propagandista porque não tinha consultório para ir e a gente foi uma das primeiras pessoas a serem demitidas. Sim. E a partir dali surgiu a necessidade de desenvolver um negócio de fato, né, que já tinha crescido ali em novembro e a gente optou por dar início. Tá, então tu sempre trabalhou com venda. Sempre trabalhei com venda. Aí tu trouxe aquele Então, a conhecimento, experiência para esse segmento. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo vender. Beleza. Mas voltando pro propósito. Eu me lembro muito da minha infância, minha avó era dona de restaurante. Meu pai e minha mãe não seguiram pro mesmo rumo, mas eu sempre, de criança, eu ia na casa da minha avó e tinha um restaurante lá, a gente via como é que era a movimentação, muito corrida e tal. E a partir dali eu sempre gostei muito de comida, mas não sabia cozinhar. E quando os meus pais se separaram, e a gente continuou morando com meu pai, né? Minha mãe ela foi embora do país, que é um caso que super tranquilo a gente conversar, se quiser entrar no assunto também, mas sem problema. Minha mãe atualmente ela mora nos Estados Unidos e a gente morando com meu pai, eu vi a necessidade de aprender a cozinhar, de me desenrolar ali pra poder não comer todo dia uma carne frita com arroz seco, né? E pô, uma hora E aí não dá, aí já não dá. dá. E aí eu fui tendo essa curiosidade, né? Tentando desenvolver ali a parte de habilidade na cozinha Você e, tinha quantos anos? cara, uns 14, 15 anos, Entendi. tá? E aí eu fui começando a desenvolver aquilo ali. Até certo ponto eu vi que aquilo ali era inato, alguma coisa que já tinha crescido junto comigo. Eu não sabia fazer porque eu não tinha me predisposto a fazer, mas depois que eu comecei, as primeiras comidas que eu fazia já ficava muito bom. Eu falei, cara, então, acho que o propósito era mais voltado para essa questão. Mas o propósito espiritual, eu acho que é ser uns apoiadores, né, de Cristo mesmo aqui, para a gente conseguir disseminar para mais pessoas, né? Hoje, enfim, por N questões, né? Questão de dízimos, ofertas, enfim, hoje, por conta da Invocada, a gente consegue também exercer essa função no reino, né? Que é A própria gratidão, né, pela... gratidão, sim, por tudo que a gente vem desenvolvendo. Bacana. Você falou rapidamente sobre a parte da separação dos pais. Sim, Isso, eu acho que impactou positivamente dentro do teu processo da tua vida e o que, obviamente, no futuro veio a se tornar invocado? cara, muito. Eu tava até conversando agora há pouco com o pessoal aqui, que eu acho que dos pontos-chave, eu acho que talvez até se minha mãe assistir esse podcast vai ser uma surpresa para ela, mas uma das coisas que eu desenvolvi na minha vida, que eu comecei o desenvolvimento da minha carreira, da minha prosperidade, foi a partir do momento que eu cortei o cordão umbilical, né? Porque a gente começa a andar com as próprias pernas, a gente começa a não ter mais a necessidade do apoio dos pais. Porque, pô, 33 anos casado, com filho já, e eu ainda hoje ter que precisar da ajuda dela, não faz sentido, né? Então a gente já conseguiu desenvolver muito disso a partir desse momento que eu optei por cortar o cordão umbilical mesmo. E a partir dali minha vida começou a tomar um rumo eh, de prosperidade mesmo, muito próspero. Esse rompimento tem quanto tempo? Tu tinha quantos anos? Cara, tá com uns 3 anos. Entendi. A Invocado já tava andando, Tava... e vira e mexe eu precisava da ajuda da minha mãe pra alguma coisa. Mas esse entendimento eu tive há uns 6, 7 anos atrás. Sim. Só que É difícil tem um executar. entendimento, mas é difícil cortar. E a partir de uns 3 anos atrás eu consegui romper mesmo de fato. Beleza. Até uma das coisas que eu sempre tive era o desejo de ir embora para os Estados Unidos. E uma das coisas que foi uma das últimas conversas difíceis que eu tive com minha mãe foi sobre eu me casar e meio que cortar a possibilidade de eu ir para os Estados Unidos. Entendi. Então eu optei, tive uma conversa com ela um pouco mais profunda, né? E eu optei por não ir mais. Por Entendi. desenvolver meu projeto aqui. Tenta E minha família também. para as pessoas a necessidade desse rompimento do cordão umbilical. Porque assim, deixa eu contextualizar Sim. ao todo. Eu casei com 19 anos. Então esse rompimento pra mim, ele veio... Casou? Casei mesmo.
Casei com 19 anos, então esse rompimento pra mim veio muito cedo. Pra mim foi muito, muito prático, porque eu tinha casado e, assim, ou eu fazia o meu, ou eu não tinha nada. Sim, Só que esse processo a gente meio que acelerou por N motivos. Só que não acontece de forma igual pra todo mundo. Por exemplo, sim. tu disse que já tinha invocado quando começou a passar por esse processo. Qual a importância disso acontecer e o que de fato que tu viu que mudou na tua vida depois do momento que você conseguiu fazer esse rompimento? Cara, acho que pra mim, o ponto-chave desse rompimento é ser tu por tu mesmo. Não tem mais ninguém pra te dar esse suporte. Se hoje tu assume o compromisso de pagar um aluguel, que seja, se tu não tem mais a quem recorrer, tu vai ter que desenrolar Vai ter que sozinho, vai ter que te virar. E uma das coisas que é viver a prosperidade pra mim, de viver o reino, é isso, cara. Confiar em Deus. Se tu tá desenvolvendo alguma coisa, tu tá seguindo os princípios bíblicos, Deus não vai te desamparar. Então, a gente, eu não consigo falar sobre o reino sem falar da minha sogra, porque minha sogra, ela foi meio que o princípio ali das orações dela mesmo para que a gente seguisse um caminho, né? Eu tô com 2 anos que eu tô vivendo esse novo mundo, esse novo contato com Deus, né? De estar realmente ali executando a obra, que é uma questão que envolve também muito de gestão. A gente tá falando uma das coisas. Hoje a gente é gestor de um ministério, né? Que é um ministério voltado também para o segmento que a gente está desenvolvendo aqui, que é o Ministério de Comunicação, Bacana. que é, que é um ponto principal que funciona para todas as empresas, que é a gestão de pessoas. Hoje, um dos pontos de maior atenção em muitas empresas é a questão de gestão de pessoas, né? De ter ali um contato, a comunicação assertiva, enfim, é um mundo bem amplo que a gente consegue trazer um pouco da nossa experiência profissional para o ministério e consegue trazer muito do ministério para a parte empresarial também. Tudo isso ali tendo o acompanhamento dos nossos pastores também, que são empresários cara, tem sido muito gostoso desenvolver isso também, né? Bacana, vai dar. Em paralelo, né, com o invocado, desenvolver tudo isso em paralelo, né? O invocado, a parte de consultoria e a liderança do Ministério de Comunicação lá na igreja. Muito bom. Sobre a questão de cortar o cordão umbilical, a gente lida muito com risco, obviamente. Demais. E vamos puxar isso com um pouco do Pronto. contexto do cristianismo também. Quando Deus disse para Abraão sair do local que ele estava acostumado, era confortável, ele tinha um cordão umbilical, ele teve Sim. que romper para poder prosperar, Se era tua terra, tua parentela. exatamente para poder conseguir tudo aquilo que Sim. tinha sido prometido para ele. Eu acredito que tenha sido muito difícil Sim. ele romper com tudo isso. Quais são os pontos de fricção que tu acha que devem ter para as pessoas, além da família? Sim. E tem esses pontos que travam a gente, né? Família, quais são os outros que tu acha que tem? Cara, ponto de fricção que, cara, um dos principais é a dependência emocional. Eu vi uma vez um vídeo que o cara fala que muito da dependência, dependência, muito da falta de prosperidade da pessoa vem muito da dependência financeira em alguém, porque um caixa emocional que alguém tem, se tu não consegue prosperar porque tem fulano para pagar tuas contas, tu não consegue Mas se der errado, tem alguém que tem vai alguém que cobrir. vai cobrir. E, cara, pra mim hoje, eu consigo enxergar muito desses pontos de fricção. Um principal deles é o medo. Não tem como a gente falar sem essa ruptura, sem falar do medo, né? Porque bora pensar de Abraão. Ele não teve medo? Com certeza. Muitos, né? Com certeza ele teve muito medo, tanto que ainda assim Deus dando uma palavra pra ele, ele ainda assim não se apartou de todos. Ele levou um com ele. E ele só conseguiu ter a visão, né, da terra que Deus iria dar para ele a partir do momento que ele apartou, que é o mesmo que a gente está contando aqui. O cordão umbilical dele estava em alguém. E a partir do momento que ele Faz isso ficou no local também, né? A no cidade local, dele. e ele deu a opção de escolha. Escolhe pro lado que tu quer ir, que eu vou ao oposto. E é basicamente isso às vezes que acontece. Cara, é...
talvez tu esteja seguindo num caminho da tua vida que os teus pais estejam ditando o caminho para tu seguir. Que talvez o teu propósito esteja do lado oposto. Esteja encontrando aqui, né? E eu falei, talvez é muito disso, né? O ponto de fricção. Cara, eu consigo analisar muito que esses pontos de ruptura estão muito ligados à questão da familiar, acho que quase que 100%. Sim. Né? Porque a partir do momento que tem ruptura, de cortar o cordão umbilical, não só com pais e mães, mas avós também, tem muito disso. Acho que muitas das pessoas que são hoje criadas com avós, que tem muito mais disso do que quando são criados com os próprios pais. Sim. Até pela história, né? Ser mais afetiva e tudo. Mas é basicamente isso, cara. Acho que o ponto de fricção, acho que é mais voltado a essa parte aí de parte familiar e o medo. Bacana. Medo, risco, às vezes gera ponto baixo. Então a Sim, gente tá ali numa crescente e tem a queda, né? sim, Vamos lembrar de novo, eu lembro da história de José, velho. sim. Teve a queda, teve todo um momento de declínio para depois de muito vir a ascensão. Sim. Teve algum ponto de declínio assim dentro da Invocado nas histórias? Muito. Pois, cara, Como não teve, né? pô, a gente tá com 5 anos no mercado e nos últimos 2 anos que a gente conseguiu desenvolver o projeto para alavancar realmente os números e tomar uma proporção que a gente está tomando. Sim. Mas nos 3 primeiros anos da Invocado, se eu te falar que em algum desses 3 anos, muito frequentemente em algum mês eu não pensei em fechar a Invocado, eu tô mentindo. Mas assim, né, com muita frequência, eu vou largar isso aqui e vou voltar pro meu segmento. Porque, querendo ou não, o ramo de propagandista, ele é tem um salário muito bom. Então eu falava, cara, eu tô passando isso com a minha família desnecessariamente, porque eu consigo voltar pra minha É mais profissão. seguro. Voltar pra minha profissão. Vamos isso. Eu falei, cara, eu vou largar isso aqui de mão, cara. Mas eu ia lá minha filha nasceu. Eu falei, cara, agora lascou, que eu vou ter que desenvolver isso aqui de um jeito ou do outro. Já parou aqui, velho. Não tem mais pra onde correr. E aí foi, acho que o ponto mais. A gente viveu o ponto mais baixo nessa época. Sim. De a gente passar a noite toda, 3h30, 4 horas de expediente e vender 1 a 2 pedidos no dia. Nossa. Cara, é muito crítico. Desesperado, É muito né? crítico, pô, desesperador. A gente tendo aluguel pra pagar, funcionário pra pagar, prestação de carro, todos os nossos custos pessoais, custos fixos da empresa, para poder honrar e com um faturamento ridículo. Cara, só beirava o desespero mesmo e o sentimento de fechar as portas, cara. Mas quando a gente. E foi um dos pontos de start que eu tive. Cara, eu preciso ir para pensar para qual rumo eu vou seguir o meu negócio. E não tinha como pensar no segmento de delivery sem pensar do iFood, que é o maior marketplace Sim. do Brasil hoje, não tem pra onde correr. Eu falei, cara, eu preciso estudar isso. Então eu passei várias noites, diversas noites, estudando. Finalizava o expediente, 10h30, ficava até umas 11, meia-noite ali organizando as coisas, deixar tudo limpo. E caí pro estudo, cara. Ia estudar, virava noite. 4, 5 horas da manhã ia dormir, mas estudando a plataforma. Sim. Porque hoje o iFood ele é uma inteligência artificial. Ele é um marketplace, né? Porque, enfim, mas para dono de negócio, ele é uma inteligência artificial, ele é um algoritmo. Então, eu passei a maior parte desse período estudando a plataforma e o É algoritmo. como uma rede social, né? Como uma rede social. Então, assim, eu pensei muito do que a gente iria desenvolver. Cara, eu preciso de romper o iFood. Porque a gente faturava na época ali 10, 15 mil. Uhum. Pô, ridículo, uma empresa com 2 funcionários, eu e minha esposa, pagando aluguel e tal, não consegui nem Na margem cumprir o da básico. comida e tal. Nesse período de fundo do poço, vamos chamar assim, Sim. comparando com o Não, José, né? sim. Como foi que... Quais foram os ensinamentos que tu conseguiu tirar dessa fase? Cara, dependência. Dependência de Deus mesmo. Porque foi uma das coisas que nessas noites, por várias noites, aí foi quando eu comecei a me alimentar muito de podcast, e teve, acho que o boom de podcast nesse período, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, que teve o boom de podcast, então eu comecei a me alimentar muito de podcast voltado para essa parte mais de gestão de empresas. Sim. E parte espiritual também. Um dos podcasts que eu ouço
podcast e pregações que eu ouço até hoje é de Thiago Brunet. Acho que foi um dos que fala muito sobre gestão, não só de empresa, mas fala de gestão de um modo geral e consegue linkar com a parte Verdade. espiritual. E foi uma das coisas que eu, cara, não tem pra onde correr. A parte espiritual, eu fui começando a me alimentar muito disso e fui começando a me alimentar muito do que minha empresa precisava. Então eu passava o dia todo com fone de ouvido, ouvindo podcast, o dia inteiro me alimentando, porque eu sabia que em algum momento aquilo ali ia virar. E eu falei, cara, a partir disso eu vou conseguir desenvolver minha empresa, vou conseguir ter meu sustento, vou conseguir. eh, nem passava na minha cabeça a Invocados se tornar um dos maiores deliveries de São Luís. O ponto, a meta era Sobreviver. sobreviver. A meta era sobreviver. Só que a Invocada ela tomou uma proporção muito grande, voltando para a linha de José, de governança, de liderança, de muito master, né? Mas sempre alicerçado em Cristo. Em Cristo não, né? Em Deus. Mas para mim, alicerçado em Cristo. E muitas dessas noites, dessas madrugadas que eu passava, era orando muito. Não era crente na época, mas eu orava muito. Sabia, eu sempre fui muito temente a Deus. E muitas orações nessas madrugadas, porque não sei se passa na tua cabeça isso, que a madrugada, onde tem muita gente dormindo, a gente consegue ter uma uma atividade espiritual diferente. Então foi muitas dessas madrugadas que consegui romper ali. Sim. E ter um entendimento que precisava, do caminho que precisava seguir e a intuição. Hoje eu entendo que não é intuição, é o Espírito Santo nos guiando, mas na época era intuição. Cara, eu acho que fazer isso vai dar certo. E era muito tentativa e erro, que é um ponto importante que acho que se quiser conversar muito sobre isso, a gente consegue discorrer. Mas é o tentativa e erro. Muita gente não quer nem tentar, porque acha que vai errar. E hoje, em qualquer ramo, é muito. Lógico que tem ramo que é mais sensível a tentativa e erro, mas assim, no começo, quando tu não tem pouca coisa a perder, Sim. tentativa e erro, meu irmão. Não tem muito correr. Tentou, não deu certo, descarta a possibilidade, pensa em outra coisa, tenta. Testar e validar. Testou, não deu certo, tira. Eu arrisco até dizer, Adalto, que todo negócio é movido a tentativa e erro em toda a história do negócio, Sim, desde o início até o fim. sim, Então, claro, tem algumas tentativas e erros que são fatais para o negócio. sim. Então, claro, É o tem que eu, é o que que eu te digo tomar aqui também, cuidado, né? né? Hoje também, na Mas, Invocado, eu tive algumas conversas com o pessoal do iFood recentemente legal. e é, falei pra eles justamente isso. Cara, na Invocado eu não consigo brincar muito, porque qualquer erro que eu tiver, muita gente sai prejudicada. Funcionários, enfim, hoje a gente tem uma equipe muito grande e eu não consigo brincar muito. Mas nas outras marcas, na Folk, por exemplo, que é uma marca de hambúrguer também, a gente já consegue ter mais essa flexibilidade. Cara, o que vocês estão esperando que a gente desenvolva na região? É isso, tá? Bora fazer isso, tá? E aí a gente começa a pensar nas possibilidades e eles vão passando meio que o norte pra gente executar, né? E basicamente isso. Então, é justamente o que a gente está falando. A gente não consegue arriscar muito nas marcas consolidadas. Hoje, a Invocado ela é uma empresa do grupo e a Folk ela vinha ali como segundo. E é mais ou menos a marca que a gente consegue brincar mais. Tá. O Espeto Invocado, que eu coloquei faz parte do grupo, mas ela é uma que está para ser lançada também. A gente já está consolidando ela, já está finalizando questão de brand e tal, como é que vai surgir no mercado, mas ela já é uma marca real. Daqui a pouco ela está no mercado aí. Show. Qual a diferença entre a Invocado Burger e a Folk Burger, Folk né? Burger. A Invocado ela tem a tendência no mercado, burger artesanal, alto, e a Folk ela vem mais no segmento de smash. Então são é, hambúrgueres mais prensados, uma carne menor e tal, que tem uma crocância diferente. Então ela vem mais voltada para esse segmento. E tem um custo menor também. Entendi. Então, meio que dividiu as empresas para separar os públicos de cada um dos produtos. Basicamente isso. Tem mais identificação também com o produto É, e com porque a. veio o boom do Smash. A gente via muito do hambúrguer artesanal e tal, hambúrguer alto, e veio a tendência do Smash. Então a gente conseguiu vir seguindo essa tendência, né? Pro segmento de Smash também. Entendi. Aí as duas ficam no mesmo local? As duas ficam no mesmo local, formando um esquema de hub. Antes era muito dito como Dark Kitchen. Uhum. Só que ele tá meio que já
em desuso, né? E a gente está formando hoje mais um hub de negócios Bacana. dentro em um local com várias empresas dentro. Uhum. A gente falou sobre tentativa e erro, Sim. e eu quero falar sobre alguns erros que tu cometeu. Quais foram eles? Caraca. Se o cara for listar aqui. Cara, erros que cometi. Acho que o principal deles é ter conta pessoal e conta jurídica junto. Nossa. Acho que é um dos piores erros que o empresário pode cometer. Que mistura tudo, né? O fluxo de caixa. E assim, fiz isso por muitos anos. E utilizava o caixa da empresa para meu uso pessoal. E o empresário ele tem que entender que o caixa da empresa é caixa da empresa e o teu caixa é o prolabore que tu vai retirar, o teu salário que tu tira da empresa. Não tem como tu misturar as coisas. E acho que talvez isso tenha sido o principal gargalo pra gente não ter prosperado antes. A partir do momento que a gente teve algumas consultorias, né? A partir que eu tive um entendimento, começou a melhorar as coisas, e a gente já foi buscando conhecimento, porque o conhecimento que eu não sei, eu preciso contratar de alguém. Então a gente já veio nessa linha de contratar consultorias voltado para essa parte de gestão financeira. Legal. Porque hoje no segmento de alimentação, uma das coisas principais é a ficha técnica, que é o que vai dizer como que o teu hambúrguer precisa ser montado, que tem tudo ali, um pão, 100 gramas de carne, uma fatia de queijo, tantas gramas de bacon, enfim, ali é a tua ficha técnica, que é o que vai dar todos os custos do teu produto, e a partir dali a gente vai sair para precificação, né? Que é onde é que tu vai colocar o preço do teu produto. Um exemplo que a gente fazia antes, né? Nesse período, nos primórdios do Invocado. Pegava um hambúrguer que custava R$ 5, vendia por 10. Não tinha como nem cobrir os custos da empresa. Sim. E aí a gente foi buscando esse conhecimento, foi fazendo os ajustes necessários. E hoje o mesmo hambúrguer que eu vendia por R$ 10, hoje a gente vende por R$ 29,90. Entendi. O mesmo custo que aumentou, né? Alguns insumos, mas o custo é semelhante. Então a gente tomou muito prejuízo no decorrer da história aí. Hoje a média de markup de vocês está em quanto? Cara, a gente hoje 2,5, 2,7. Tá. Explica como fazer uma boa precificação para tu ter lucro e não ter prejuízo. Cara, eu por estar nesse segmento complexo, né? por estar nesse segmento de consultoria, muitos donos de restaurante me perguntam justamente isso. Cara, Dalson, como é que bora lá para uma consultoria comigo? Eu falei, cara, antes de qualquer coisa, eu preciso que tu me entregue uma ficha técnica para que a gente faça uma precificação assertiva para trabalhar na plataforma, porque é um dos braços do meu segmento também de consultoria. A gente faz essa parte eu não consigo fazer ficha técnica porque ficha técnica é algo muito complexo, Sim. né? Que tu vou ter que ir para tua produção, pesar tudo e tal, e eu prefiro Receber. cara, tu produz uma ficha técnica aí e depois a gente consegue dar início na consultoria. Sim. Mas o ponto principal, a ficha técnica. Sem a ficha técnica, tu não consegue dar precificação. Não consegue fazer essa precificação, tu não consegue saber teu markup, não consegue saber teu CMV, não consegue fazer muita coisa. Então, assim, pro segmento de alimentação, a ficha técnica é o ponto de início. Entendi. Tu vai ali identificar todos os teus custos para fazer o teu hambúrguer, né? Que aí ele vai partir para a tua planilha de precificação. Hoje eu trabalho com planilha, mas tem alguns sistemas que fazem essa parte de meio que automático. Mas eu sou da moda antiga fazer na planilha. Então hoje eu tenho algumas planilhas que nessas planilhas eu consigo lançar só o custo do meu eu consigo identificar o meu custo fixo completo, consigo trazer para uma outra planilha, né, uma outra aba da planilha que vem descrevendo o média de faturamento, consigo trazer os custos com o iFood, eu consigo trazer os custos com imposto, que é um ponto também que muito complexo da gente lidar no Brasil. Eu consigo te trazer o custo, a porcentagem do custo fixo total, consigo te trazer uma margem de lucro estimada. E ali, a partir dali, vai me dar um markup. Que o markup é o múltiplo, quantas vezes tu vai precisar multiplicar o custo do teu produto. É uma forma mais simples de fazer. Cara, se o meu hambúrguer foi R$ 5 e meu markup é 2 e pouco,
Bota ali umas 2,5 vezes, 3 vezes, Clica ali. multiplica. Basicamente, se não sabe muito o que é markup, procura aí. Que é basicamente isso. E aí na planilha tu vai partir pro teu CMV. Coloca o CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. É algo muito complexo, cara. Às vezes, mas acho que é algo que é de ponto-chave para qualquer restaurante, cara. Sim, e essa informação é muito difícil do cara conseguir prosperar. Entendi. Aí tu parte para isso e lá no final tu consegue ter um preço estimado para praticar no cardápio. Show de bola. Claro que a gente tem que fazer esses itens que são mais da área de gestão, só que nenhuma empresa sobrevive sem venda. Sem venda, não tem como. Aí vamos entrar na parte de venda, que é a parte Pronto. que eu gosto. Cara, eu amo venda, eu Sim, vivo venda todo dia. Então, venda é o que eu tenho na veia. sim, Dentro do processo de venda, vou explicar pra galera como eu normalmente trabalho. sim. Primeiro, a parte de posicionamento. Tem que ter um posicionamento estruturado dentro de qualquer empresa, Sim. qualquer segmento. Depois você vai para a etapa de marketing. Você vai começar a atrair pessoas para o teu negócio. E por último entra o sistema de fato de venda. E aí tem sistema de atendimento, no caso se tiver time de venda, ou algum marketplace, no caso o Sim. iFood, enfim. Dentro dessa jornada completa, tenta explicar como que tu recomenda. Claro que existem muitas nuances, muitas alterações e probabilidades da gente fazer. Mas como que é um dos sistemas que tu recomenda, como que a Invocado faz e que recomenda fazer desse sistema completo? Atração de pessoas, venda por onde, como é que faz, como metrifica, tem algum sistema? Sim, sim. Explica um pouco dessa área complexa. Cara, hoje, como a gente tá falando aqui, né? O iFood ele é o maior marketplace do Brasil e a gente atua quase que 100% no iFood. E a plataforma do iFood, ele já te dá muito mastigado. Sim, Então hoje, qualquer informação que tu queira buscar referente a dados, sim. o iFood ele te entrega. Mas bora contar do passo a passo da Invocado. A Invocado ela veio no. Ela iniciou com cada próprio, né? Não trabalhava com iFood e a gente entrou no iFood. Quando o dono de restaurante ele tem essa tendência de migrar para o iFood é como se fosse uma praça de alimentação de um shopping. Tu vai ter que ver a estratégia que tu quer para que tu apareça mais, para que tu consiga vender mais. Não é só chegar, porque numa praça de alimentação tem várias lojas. Sim. É a mesma coisa do Só que é marketplace, atrativo, né? do iFood. Então, lá vai ter loja, todo mundo quer vender. Então, se hoje no iFood, sei lá, tem um exemplo, em São Luís tem 1.000 lojas. Essas 1.000 lojas estão no iFood e estão querendo vender, meu irmão. Entendi. Então, tu vai ter que saber alguma forma de tu conseguir te destacar. E é aí que entra pra parte de vendas. É, no, no iFood, são algumas. Tem algumas. Por se tratar de um algoritmo, tem algumas estratégias que tu consegue fazer para que tu consiga te destacar. Mas a principal delas é cardápio. Hoje o cardápio, sei lá, se tu pegar teu celular agora e for olhar as lojas aqui, talvez aqui próximo não, porque talvez sejam mais bem posicionadas. Mas sei lá, em algumas Outros regiões, bairros. em outros bairros, em algumas regiões, é muito fácil de tu identificar lojas mal posicionadas no iFood, com um cardápio que não tem, não ornar com nada com nada. Hoje o iFood é uma tendência. Hoje o iFood ele é uma pessoa que está em casa sozinha e que quer comer alguma coisa. Esse é o perfil de consumo do cliente do iFood. É uma pessoa que está em casa sozinha e quer comer alguma coisa. Tá? Esse é o perfil de consumo do perfil de cliente do iFood. E então, o que a galera geralmente faz? A maior parte dos donos de negócio. Eles primeiro Combo. colocam um combo, ou então um combo para família, algo muito caro em cima, e que é desproporcional. Porque se o cara chegou na tua loja aqui e ele olhar uma primeira coisa, ele tá sozinho, olhar o primeiro item lá no teu cardápio de 80, 100 reais, pô, o cara não vai comprar, vai sair fora. Ele não quer nem olhar teu cardápio, porque já viu que o item dele é caro. Entendi. Então ele vai procurar alguma coisa que. Porque o cara que tá em casa, geralmente ele não quer gastar muito. Sim. Diferente de um restaurante que o cara vai para comer e tal, tem toda uma estrutura, tem todo um branding ali pro cara. Até aquela A iluminação, experiência. a experiência, a iluminação condiz, o banco e tal, que o cara quer que tu fique ali mais tempo. O iFood não, mesmo é preço, cara. Ou é tração. Não só dizendo preço, porque Sim. tem estratégias que sei lá, para um cliente, um exemplo, ele quer
Um cliente, como é que eu posso te dizer? Ele quer um cliente que tem um ticket médio maior, Tá. que é um cliente qualificado. Sim. Ele quer um cliente qualificado. Beleza, a gente consegue traçar uma estratégia para que ele tenha um cliente qualificado na rede dele. Mas a maior parte, e para o iFood também, é tração de crescimento. Então, quanto mais tu vender, mais interessante para o iFood, É no volume. no volume. Então, e o cliente qualificado, ele pode até gerar uma receita semelhante, mas ele gera menos volume. Entendi. Pro iFood, pro ranqueamento do iFood, o mais importante não é valor vendido, então é mais volume. Não, o valor vendido ele é interessante para todo mundo, Sim. mas o volume de pedidos, mesmo que tu talvez não tenha um faturamento tão alto no iFood, mas tu consegue tracionar. Em algum momento, tu vai conseguir romper o faturamento, Sim. entendeu? Entendi. Que seja o faturamento estimado. Porque hoje, um exemplo, uma loja que tem um ticket médio de 120, 150 reais, Tá. é mais difícil de tracionar, mais difícil de gerar volume ali. Concorda comigo? Sim. Pode ser que tu tenha um ticket médio, um exemplo, uma loja que tem um ticket médio de 150 reais. Muito dificilmente aquela loja vai ter mais de 10 mil pedidos. Sim, é mais fácil tracionar ticket médios mais baixos. Com volume. Uma loja de 150, um ticket médio de 150 reais. É um pouco Talvez tu chato. faça 1000 pedidos no mês e bora ver 150 mil reais. Entendi. Ticket médio de 150 reais, 1000 pedidos, 150 mil reais. Então é mais fácil tu tracionar com a loja de 40 reais de ticket médio que tu fazer 10 mil pedidos, 400 mil reais. Entendi. Uma hora vai romper, entendeu? Tá, faz sentido. Não faz sentido? Com certeza. Tem gente que quer muito ir pro ticket alto, tem até aquela piadinha do high ticket, né? High ticket. Todo mundo quer o high ticket esquece que o ticket baixo ele pode ser tracionado facilmente. Você vai ter, claro, mais trabalho, só que você tem mais possibilidade de escala nesses casos. E tu tem dinheiro em caixa. Exato. Tem vendo, porque, sei lá, o cara que vende 150 mil, ele tem menos trabalho, obviamente. Sim. Faz 1000 pedidos no mês, obviamente ele vai ter menos trabalho, vai ter menos pessoas na equipe. Possivelmente ele tem mais dinheiro em caixa também. Sim. Mas, na atração, cara, é complexo, é um assunto É complexo. uma balança que, assim, depende do estilo modelo de negócio mesmo. O posicionamento que a pessoa quer. Sim. Tu acredita que existe certo e errado aí ou vai... Cara, tudo é variável. Dizer certo e errado é muito pretensioso. Eu não... Cara, vai do perfil de cara. Cara, se tu quer vender muito botando ticket médio de 20 reais, Sim. meu irmão, tu vai vender muito. Sim, a margem mais espremida. Mas talvez a tua empresa não esteja saudável, mas tu vai conseguir vender, sem dúvida. Sim, entendi. Legal. E conseguir ter uma atração muito acelerada. Uma estratégia que poderia ser feito é fazer a atração com ticket baixo e no processo aumentar o ticket? Foi o que é invocado. Teve essa tendência, né? A gente iniciou com o ticket, como eu falei anteriormente aqui, que a gente iniciou com o preço errado e de certa forma, intencional ou não, foi o caminho que a gente seguiu. De ir aumentando o ticket médio aos poucos. Mas a loja ser conhecida desse processo, E, né? cara, o recorde que a gente já teve dentro da Invocado foi de 11 mil pedidos no mês. Então é um volume muito grande, então a gente consegue trazer esse know-how até justamente trazer o Invocado como meu principal cliente de consultoria. Porque eu consigo trazer o know-how da Invocado para outros clientes. Ontem mesmo eu recebi a mensagem de um cliente de consultoria. O cara já vendia muito, ele vendia marmita. Vende marmita. E tanto que eu não tenho minha consultoria voltada somente para o segmento de hambúrguer. É alimentação. O cara vende marmita, o cara já vendia pra caramba. Só que ele chegou no limbo. Aquele platô ali. Platôzinho ali, aí eu falei, direto ele conversava comigo, Dalson, cara, eu quero fechar uma consultoria, só que as vendas aqui deram uma acalmada e eu não tô conseguindo romper. Falei, meu irmão, o que eu tenho pra te oferecer é isso, beleza? Aí a gente fechou num valor lá de consultoria, ele fechou, e no primeiro mês de consultoria, o cara conseguiu desenvolver 1000 pedidos a mais do que o recorde que ele já tinha feito. Caraca. O recorde da loja dele era, sei lá, 6 mil pedidos no mês. Ele me mandou mensagem ontem, nem acabou o mês ainda. Ele já tem 1000 pedidos a mais do que o recorde dele. Mensal. Que foi em março, eu acho, que foi o recorde dele. Então ele vinha de um limbo ali que não conseguia crescer durante 3, 4 meses.
E aí no primeiro mês de atuação da consultoria, o cara conseguia romper e crescer o número de pedidos em mais de 1.000 pedidos, porque vai virar um mês com mais de 1.000 pedidos, com certeza. Sim, sim. É muito louco, só. Eu fico pensando assim, cara, essa parte de... eu até pensei, esse ano, eu dei uma desacelerada na questão de consultorias. Sim. Porque o meu filho fez 1 ano, eu desacelerei até na Invocado também, porque a gente passou 5 anos na corrida do rato, Total. né, correndo atrás do rabo, e não tinha... E eu falei, cara, Invocado vai fazer 5 anos, a maioridade. Porque diz que uma empresa só alcança a maioridade depois dos 5 anos, né? Sim. E eu falei, cara, a Invocado alcançou aí a maioridade. Então, deixa eu dar uma desacelerada. Meu filho tá com 1 ano, fez 1 ano em março. Falei, cara, eu preciso... Porque eu tenho dois filhos. E a minha filha, eu não conseguia acompanhar nada porque eu tava nessa corrida louca. Eu falei, aí eu vi meu filho crescendo, eu conseguia estar mais presente. Eu falei, cara, eu não vivi nada disso aqui com minha filha, cara. E é um negócio tão gostoso de estar vivenciando e eu não vivi nada disso. Então, cara, vou tirar um pé aqui do acelerador. Se a Invocado tiver que dar um passo para trás, a gente vai dar um passo para trás com consciência do que tá fazendo. Mas, ainda assim, mesmo tirando esse pé do acelerador, a gente conseguiu ir numa crescente interessante. E depois de março, que foi uma tendência de mercado, né, que houve uma queda realmente, de fato, no mercado. E para mim, depois de março, meu filho fez 1 ano em março, e eu consegui ir nessa tendência mesmo, de desacelerando e respirando um pouco mais. E foi nesse período que eu pensei assim, cara, talvez se eu colocar esse negócio de consultoria lá pra frente, largar isso aqui um pouco de mão, cuidar um pouco mais da minha família, dar um pouco mais de atenção pra minha esposa, pra minha filha, estar um pouco mais em casa e pensar mesmo na família, né? Só que, cara, eu não consigo, cara, porque toda hora a gente me mandando mensagem, Adalstal, me ajuda aqui, Adalstal, bora fechar uma consultoria, bora. Falei, cara, não tem como, vai. Momento de aumentar o ticket médio. E aí isso vai pra minha questão de linha de propósito com a consultoria. Que eu entendi que eu preciso levar a prosperidade para mais donos de negócio. Porque hoje eu até fiz uma oração vindo para cá, para que Deus realmente comunicasse, porque a gente é líder do Ministério de Comunicação e a gente já comunica o reino. Então, eu não posso ir em contramão a isso. A gente, de certa forma, a gente tem que comunicar o reino também. E aí eu fiz uma oração, eu falei, cara, que eu consiga transmitir um pouco de conhecimento para que mais donos de negócio consigam desenvolver os negócios que o Senhor entregou na mão deles, confiou na mão deles. Porque não tem. Hoje eu penso muito nisso, que muito do que a gente vive hoje é reflexo do que Deus entrega pra gente e a gente desenvolve a partir dali. Bacana. Sobre desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre time, funcionários. Perfeito. Você acredita que os funcionários, a melhor forma é você chamar pessoas com experiência que já trabalharam em algum local, já estão de certa forma formados, ou treinar pessoas? Cara, lá na Invocado a gente tem muita da tendência de pegar pessoas. Não é uma tendência, mas a maior parte das pessoas que vêm para trabalhar com a gente são sem experiência. E pra gente é até bom porque a gente consegue treinar os nossos processos e padrão do que a gente precisa executar. Porque hoje a Invocado ela tem um padrão. Hoje eu não consigo mais, justamente seguindo a questão da ficha técnica, a gente segue o padrão a partir da ficha técnica. Sim. Então hoje eu não consigo mais colocar na doida. Eu vou botar aqui a quantidade de bacon que eu quero, eu vou colocar a quantidade de queijo que eu quero, a quantidade de molho que eu quero, porque tudo isso é prejuízo. Sim. Então a gente, se está buscando uma empresa lucrativa, jamais eu consigo pensar sem processos. Sim. Né? Então muitos dos nossos processos hoje são treináveis. Até mesmo as pessoas que já vêm pra gente com experiência, a gente imprime o nosso padrão nelas. E aquele negócio, Adalto, que assim, empresa pode parecer até uma coisa meio pesada para muita gente, mas empresa não é um mesmo, né? É feito para dar lucro. Se não der lucro, não tem sentido em ter empresa. Não é uma filantrópica, né? Exatamente. Se você quer fazer benfeitoria, abre uma ONG, não uma empresa.
Então, a empresa, claro, ela vai gerar pontos positivos para a equipe, para a sociedade, para os donos, mas sem lucro não vai haver empresa dentro de um certo período. Então, às vezes o pessoal tenta muito. Ah, eu quero criticar a hamburgueria, porque a hamburgueria colocou. Eu queria mais queijo, eu queria mais molho. Pô, então paga o adicional. É simples. E hoje, cara, a gente, no nosso ramo de atuação, que é o delivery, a gente talvez lida com um cliente mais difícil, Sim. que é o cliente que tá em casa com fome, que não quer esperar e ele tá agoniado. Ele tem às vezes o problema logístico, que nem é né, de vocês, né? E ainda tem a questão logística. Mas assim, hoje, quase que 100%, a gente faz essa análise com outros donos de restaurante também, que uma das questões que mais pega é justamente isso, a impaciência das pessoas. E, cara, não tem que fazer, a gente esbarra em pessoas. E uma das coisas que a gente tem tentado trabalhar lá na Invocada é justamente para aumentar a satisfação do cliente, fechando esses gargalos, né? Uma das coisas que a gente foi para um workshop lá em São Paulo o ano passado, que uma das coisas que a gente. É muito tendência, né? Já vim conversado em alguns anos sobre a questão de satisfação do cliente mesmo, dar uma atenção pro cliente, porque não é só uma venda, é uma pessoa, é um cliente. Porque se tu viver de cliente único, daqui a pouco tua empresa fecha. Tem que pensar em aquisição e retenção, né? O É, TV, que a gente fala lá no nosso segmento é recorrência, né, do Sim. cliente recorrente. Então, hoje, se tu for parar para viver do cliente que ele é único, comprou contigo só uma vez, a tua empresa, daqui a pouco, ela não vai conseguir mais sobreviver. Então, tu tem que entregar uma experiência boa pro cliente, mesmo que no delivery, para que aquele cliente possivelmente compre contigo o mais breve possível. Porque é justamente isso que a gente tem um pensamento estratégico. Porque na primeira compra que o cliente tem com a gente, quase que 100% é prejuízo. A gente só vai começar a ter esse lucro com aquele cliente a partir do segundo pedido dele. Sim, aí vem pro ponto interessante que citou. Eu vejo muito empresário apressadinho, que ele quer ter lucro no primeiro cliente, na primeira venda. Eu sou muito defensor do LTV, Sim. que é o Lifetime Live- tempo live- de vida vida do daquele cliente. cliente. Então, assim, que eu vejo, como que eu vejo a aquisição de um cliente nesse caso? O cliente vem, não deu prejuízo, mas ele se pagou na aquisição. Sim, Então, ele reduziu o CAC, zerou o CAC. sim. Então, meio que você adquiriu um cliente novo, que vai ficar contigo ali meses, dando lucro, e você nem pagou para aquele lead. Você não pagou para aquele cliente. Então, meio que você ganhou um cliente de graça, você zerou a aquisição dele. E eu vejo que os empresários, eles não querem ver nisso, eles querem ver o ROI já na... Cara, na Invocado hoje a gente tem muitas essas métricas Sim, de. Eu quase não trabalho com LTV, né? Eu trabalho com LTV no marketing no Instagram e tal, sim. mas para o iFood a gente lida muito com o CAC. Sim, Que são quase a mesma coisa, mas eu lido mais, eu costumo comunicar mais o CAC, né? Com minha esposa, que é minha sócia. É, e hoje o custo de aquisição do cliente da Invocado é alto. A gente investe muito para adquirir aquele cliente, mas a gente tenta entregar o melhor para que aquele cliente seja recorrente ou que uma experiência negativa que ele tenha, a gente consiga solucionar o mais breve possível para que tenha aquele cliente de novo na base. bacana. Mas hoje a gente investe muito em CAC, pô. Muito, muito, muito. Assim, sei lá, 15%, 10%. A gente tem feito esse investimento para ter um custo de aquisição do cliente interessante e ter um volume expressivo que a gente tem. Sim. Quais são as principais formas de aquisição de cliente que vocês têm hoje? Cara, hoje, como a gente trabalha no iFood, um dos principais é, canais de captação, canais de aquisição de cliente é entrega grátis e cupom Vocês fazem um ranqueamento direto pelo iFood, inclusive. pelo iFood. Nossa, cara, que legal. Pelo iFood. O iFood já dá mastigado pra gente isso aí. Assim, de questão de entrega grátis, não. Tu tem que fazer o teu trabalho interno, saber quantos pedidos teve, quanto tu investiu ali por cliente, qual é o custo do motoboy pra tua empresa, qual é o custo da entrega. E aquilo ali tu tem que ter calculado, porque senão tu não calcula aquilo ali, meu irmão, Sim, vai tomar prejuízo. vai tomar prejuízo e tu não vai nem saber. Mas hoje na Invocado, eu falo muito da Invocado, não falo muito das outras marcas, porque a Invocado é o que tem o maior, é o carro-chefe. Na Invocado hoje, o maior canal é o entrega grátis Ok. e cupom de desconto. Tá, bacana. Tá, que são os dois principais Entendi. para trabalhar com o iFood.
Como dar um cupom de desconto bom sem tomar prejuízo? Cara, hoje o iFood ele é um parceiraço. Ele dá as informações até Ele, sobre isso, cara. cara, o iFood ele é um parceiraço. Nossa. O iFood ele tem algumas campanhas que o iFood faz que ele entra em investimento parceiro. Tu entra com uma parte do investimento e o iFood entra com outra parte. Bacana. Então ele investe junto contigo para adquirir aquele cliente, porque também é interessante para o iFood que ele tenha aquele cliente na base dele. Sim. Então hoje o iFood ele investe muito, ele investe um valor igual praticamente. Se tu investiu 10 mil, o iFood investe 10 mil junto contigo. Entendi. É basicamente tu dobra teu Tu investimento. dobra o teu investimento. Nossa. É muito bom. Pô. Hoje assim, o iFood ele tem sido um parceiraço, cara. Eu te digo muito. Muita gente fala muito mal do invocado, não, vai lá. Do iFood. Donos de restaurante que eu falo, né? Muitos donos de restaurante. Botando a margem, né? Que come. Mas não saber trabalhar com a plataforma. Não Entendi. ter clareza dos números. Que é o que a gente conversou ainda há pouco. Se tu não tem clareza dos números, cara, é muito difícil tu conseguir tracionar alguma coisa. Entendi. E para o iFood foi essa a virada de chave pra mim. Falei, cara, o iFood é o maior marketplace. Qual o jogo que eles estão jogando? É esse. Então bora jogar o mesmo jogo. Bora fazer parte do jogo, pelo menos. Então, tem que ter o CAC? Bora ter o CAC. Bora ter esse custo de aquisição do cliente. É para ter entrega grátis? Bora inserir essa entrega grátis na Invocado. E infelizmente a gente assume o custo. Ou repassa o custo pro cliente. Infelizmente é um custo que precisa ser repassado. Não tem como. Só que aí vem naquela questão. Na atração, tu tá investindo. Claro, tem esse Sim. valor de essa porcentagem que vai para o iFood, mas você tá tracionando. Cara, se o iFood ele vai me cobrar uma comissão. O iFood é comissão, né? Isso. Ele vai te cobrar uma comissão. Varia, né? Ah. Quando tu trabalha com a logística do iFood, é uma comissão. Quando tu trabalha com a logística própria, que é dos motoboys próprios, é outra comissão. Entendi. No nosso caso, a gente trabalha com a logística própria. Legal. É uma comissão mais baixa. Se o iFood, um exemplo, vai te cobrar 10% de comissão, cara, inclui os 10% de comissão no preço do produto, pô. É lógico. Tudo no marcado e É lógico, vai. Mas assim, é algo que é o jogo que eles estão jogando, e é o jogo que eles estão. Acontece, tem a possibilidade de ter muitas lojas com entrega paga, tracionando, mas o próprio iFood, ele te instiga a ter entrega grátis. Acho que é o maior, acho que é o maior canal deles, o maior filtro deles é o de entrega grátis. É verdade. É verdade. Se tu parar lá no iFood e colocar entrega grátis, Acho que é um dos primeiros. é um dos primeiros e os principais que ele entrega. Inclusive, falando até sobre neuromarketing, as pessoas tendem a comprar mais que por entrega grátis, mesmo que o preço seja o mesmo. Então, tem até um meme, né, que é o seguinte, produto, R$70, mais de R$30 de frete. Não quero. Aí, R$100, frete grátis, eu quero. Então, essa sensação de ganhar o frete grátis, ela dá um aumento considerável em venda. Então, nesse caso, recomenda muito mais que as pessoas só vejam isso e incluam no produto também, né? Assim, hoje, para o iFood, eles comunicam muito isso. Bacana. Que é o maior canal hoje. Não só o iFood, né? Sei lá, um monte de guru, né? Que vende consultoria também para o iFood a nível nacional. Eles comunicam muito isso também. Que talvez não, é com certeza o principal canal ali de aparecer, né? Sim. Para os nossos clientes. O que tu acha sobre ferramentas próprias? É um site próprio? A gente trabalha com eles também. Olha. Hoje, assim, a maior atração que a gente está fazendo dentro do Instagram é tentando trazer essa galera para o site próprio. Porque não tem comissão, enfim, a gente paga, a gente consegue ter uma margem de lucro melhor. Entendi. Então, mas ainda assim, é muito difícil concorrer com o iFood. Porque o iFood é o shopping. Se a pessoa vai ali, deixa eu ver o que tem disponível aqui. Eu falo para os meus amigos, né, donos de restaurante, que o cliente do iFood, o cliente que compra contigo no iFood, ele não é teu cliente. Ele é cliente do iFood. Entendi. Então tu tem que fazer um trabalho em paralelo para tentar trazer aquele cliente pro teu site próprio. Só que as vantagens que o iFood te proporciona, meio que fica difícil brigar, entendeu? Entendi. Então, vamos tentar estabelecer aqui um
Uma linha de raciocínio. Isso. Quer dizer, então, que para aquisição de clientes novos, você recomenda o iFood, porque a pessoa pode descobrir no Sim. iFood mais facilmente. Sim. Depois que a pessoa entra na base, tu consegue Tenta fazer esse trabalho de migrar. migrar justamente para não perder para outro restaurante e também para melhorar a margem de lucro. Justamente. Cara, muito legal. É uma parada muito bacana. Cara, trabalhar no segmento de alimentação, ele é desafiador por N questões, né? Sim. Pô, a gente tem uma margem de lucro bem mais apertada do que geralmente outros segmentos. A margem de lucro para restaurante hoje, uma pesquisa geral que é feita pela Abrazel, que é a margem de lucro dos restaurantes gira em torno de 12 a 15% quando a empresa está muito saudável. Mas já estão cogitando margem de lucro saudável de 8%. Nossa. Então é uma margem, pô, tu tem um trabalho muito grande para ter uma margem de lucro muito pequena. Só que é complicado, porque. Mas eu conheço donos de restaurante aqui em São Luís que tem margem de lucro muito boa, acima de 30%. Nossa. Então é uma margem que, sei lá, mas são muito bem posicionados no mercado, que, enfim, que, do mesmo segmento de hamburgueria. Tá. Quando fala margem de lucro, tu fala retirando custos administrativos ou apenas produtos? Não, custo geral. Massa. Custo fixo, custo variável, CMV, tudo isso já incluído, entendeu? Prolabore, porque acho que parece que o dono de restaurante não tem salário. Sim. É aquele, sei lá, trabalhei, tô do lucro, tô tirando. Não, pô. Tem que ter o... Tem que ter o Prolabore, o teu salário. É o problema que eu vejo da maioria das empresários. É gestão, velho. Gestão. A pessoa vende bem, só que devido à falta de gestão, precifica errado. Aí come margem. Falando sobre venda, né? Há muito tempo atrás, assim, que a gente começou a romper nas vendas, foi através do entendimento que eu tive de um dono de restaurante, de um cara que era famosaço aqui em São Luís, que vendia pra caramba, que ele falou a seguinte frase: cara, eu prefiro ter um hambúrguer nota 7, nota 8, mas vender pra caramba. Eu não quero ser o melhor hambúrguer de São Luís e vender um hambúrguer, 2 hambúrguer no dia. Assim, cara, eu vejo que é muito ego. Muito ego, vaidade demais isso aí. Aí, ao invés da pessoa pensar em ter o melhor caixa, ter melhor venda, pensa simplesmente no ego de ter o melhor hambúrguer. Foi um destravar da Invocado, foi justamente isso, cara. Porque no meu pensamento era isso. Cara, meu hambúrguer é muito melhor do que a galera. Ego, botando o ego. Falei, cara, meu hambúrguer é muito melhor do que muitos hambúrguer que eu comi em São Luís. Mas eu vendia 2 hambúrguer na noite, O pô. mais conhecido vence o melhor. Vence o melhor. Não adianta ser o melhor se as pessoas não te conhecem, não te veem. Não te conheço. Isso daí eu acho que é foi o que tu descobriu nesse Foi justamente o que eu descobri. E eu tava até tendo uma conversa com um outro dono de restaurante que ele falou. A gente tava falando sobre alguns custos desnecessários que muitos empresários têm. Sim. E, cara, tu vai montar um restaurante, tu quer ver logo na melhor estrutura, gastar muito dinheiro com muita coisa, só que tu não tá te preocupando em vender, gastar dinheiro com vender, prospecção, sei lá, em brand, mas tu te esquece do principal, quer vender, pô, tu tem que vender muito. Eu participei no workshop esse mês passado, que o ponto principal para donos de restaurante, meu irmão, para tu começar a pensar em outra coisa, além de vender, tu tem que romper a barreira de 150 mil vendido, mano. Se tu não vendeu 150 mil no mês, tu não precisa te preocupar com nada mais. É só vender. Porque a partir de 150 mil, teus problemas vão ser outros. Entendi. E a gente viveu isso na pele. Porque eu não tinha... não tenho experiência de histórico empresarial. Meu pai não é empresário, minha mãe não é empresária. Então eu sempre veio de uma linha tradicional, de pensamento de CLT mesmo. Teve que aprender na raça, só. Na raça. E eu falei, cara, eu vou tentar desenvolver isso. Eu até conversei com minha mãe, ela veio mês passado pra cá, e eu falei pra ela assim, cara, quando foi que passou na minha cabeça que eu iria conseguir desenvolver algum projeto que faturasse mais de 100 mil reais no mês? Basicamente tu construir uma empresa que fatura mais. Mas hoje, graças a Deus, a Invocado, ela tá em números astronômicos, pô. E é muito loucura ainda a gente tá desenvolvendo. Uma das coisas que o cara falou também, que a partir do momento que tu começa a faturar 500 mil, a partir de 500 mil que tu começa a pensar em replicar. Sim. Antes de 500 mil, tu tem muita coisa para desenvolver antes. Processos, definir processo, definir padrão, definir um monte de questão.
Então eu vejo muita gente fazendo isso de forma precipitada, Uhum. que acaba muitas vezes gerando indo à falência da empresa, porque tu precisa tirar de um lugar que já está apertado para Em outro. aportar em outro, e é muito arriscado, cara. A gente não conseguiu replicar ainda Invocado, eu até tive, eu iniciei isso, só que eu tive um entendimento disso, justamente isso. Eu falei, cara, bora é, priorizar tudo que precisa ser priorizado antes de replicar. Então, a Invocado ela deu um passo para trás para a gente definir tudo isso, definir a equipe, definir processo, definir o que precisava definir antes de replicar. Adalson, eu acho que mais uma vez o problema aí tá no ego. Não é? A Aí pessoa é, eu tenho 3 unidades, não sei o quê, ou 4 unidades. Cara, é ainda não bateu loucura, o pô, não teto bateu o ainda e teto. tal. Eu tava até conversando com o pessoal do iFood que talvez, é uma percepção minha, não é uma percepção deles, né? É uma percepção minha, que talvez lá na nossa região o Invocado já tenha chegado nesse platô. Certo. Talvez, é uma percepção minha. Mas talvez Difícil de mensurar também. talvez com o empurrãozinho deles a gente consiga vender mais. Talvez não consiga romper muito além do que a gente já vende. E eu falei pra eles, cara, talvez daqui a pouco seja a gente consiga enxergar a possibilidade de replicar mesmo, é, sei lá, para uma região que seja mais aquecida, tipo Renascença, que Sim. talvez hoje no mapa de calor do iFood é a região que mais vende, porque o perfil de cliente é um perfil de cliente diferente, né? A região daqui do Renascença é muito corrida, a galera muito em faculdade e tal, a galera tem muito essa tendência de comer fora. E Muito talvez escritório, a gente migrasse pra cá. entendi. Mas é um projeto bem breve. É ambicioso, mas bem breve. Bacana. A gente já falou sobre o ego, que é um dos pontos de queda Cara, dos empresários, né? pra mim, eu falei muito sobre o início de eu ter estudado muito, Aham. mas uma das principais coisas que foi virada de chave para mim, para mim, foi focar em outra coisa que não o dinheiro. Eu, f- de- eu falei, pô, dinheiro é bacana, interessante, é um ponto principal, Sim. mas não é o primordial. Tá. Não vai ser o dinheiro que vai me mover. Eu preciso desenvolver a Invocado por outras questões. E quais questões foram essas? Questão familiar mesmo. Eu falei, cara, eu preciso. Minha filha nasceu, cara. Eu agora vou ter que desenrolar isso. Como é que eu vou deixar? Eu vou deixar minha filha passando fome, necessidade, precisar comprar uma coisa pra minha filha, ter que recorrer a mãe, sogra, Uhum. papai, mãe. Não, eu preciso desenvolver. Acho que o ponto principal disso foi isso. Mas a questão do dinheiro era muito voltado pro ego. É justamente o que a gente tá conversando. Eu queria muito ser um cara bem sucedido, que é o diferente do próspero, pra Quer mim. dizer, eu sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido num carrão e tal, não sei o que, eu sou o cara. O que? Isso é besteira, cara. É importante, talvez pra construção da pessoa que tu tá, pro respaldo do que tu vai passar, pro que tu tá construindo, é interessante. Mas depois que tu começa a entender, acho que a caminhada cristã pra mim, acho que foi. Eu tive esse entendimento antes, mas a caminhada cristã pra mim foi divisor de águas. Que, cara, tu vai correr, 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 mas tu vai parar num lugar, que é nos pés de Cristo. E tu pode trabalhar, 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 mas quem é o provedor da tua casa é Deus, não tem pra onde correr. Vai, cara. Tem uma. Eu corro muito, né? Eu desenvolvo muita coisa, mas eu falei assim, Deus, não deixa faltar o pão de cada dia, não seja o provedor da minha casa. É isso. Tem uma frase que eu digo pra minha esposa que muitas vezes a gente tem que dar o passo esperando que Deus vai colocar o chão. Sim, E todas as vezes que a gente conseguiu alguma coisa muito fora da nossa visão, a gente não imaginava que a gente ia conseguir sim, alguma conquista, foi justamente fazendo isso. A gente acreditou, a gente orou, falou, sim. vamos fazer. Eu não consigo, mas se for pra dar certo, eu vou fazer minha parte, Deus vai fazer ali. Se não for, beleza, eu vou entender o recado, vou dar um passo pra trás, modelar ali e colocar pro frente outra ação. Mas desistir não dá, velho. Cara, bom demais. Adalson, a gente tá chegando ao fim e a gente sempre chega aqui nessa fase e eu peço pra você dizer 3 verdades que você acredita, sem filtro e sem explicação pras pessoas de casa. Pode olhar pra aquela câmera. Cara, o ego mata o mundo. Hoje a gente vê muitas pessoas egoístas demais. É uma verdade absoluta. É tanta coisa que a gente fica sem saber o que falar.
Cara, acho que uma delas é essa que eu te falei, tentando trazer para o mundo empresarial. É, sejam mais intencionais. Acho que hoje o mundo ele é intencional demais para tu não ser intencional. E é, só Jesus salva. Essa aí foi a melhor que tu podia finalizar, meu amigo. O que eu vou falar depois disso, velho? Quebrou agora. É muito legal, né? Cara, eu tenho tido experiências sobrenaturais, cara. Eu e minha casa, a gente tem tido experiências sobrenaturais e tem entendido que realmente Deus tem sido o alicerce de tudo o condutor das nossas vidas. Eu posso te falar bastante coisa aqui sobre empreendedorismo e tal, não sei o que, sobre consultoria, como tu vai gerir, mas eu acho que a forma como Jesus geriu o ministério dele, acho que é o principal. Acho que a Bíblia, acho que é o teu principal guia. Pegar o livro de Provérbios, cara, ele ali é um, como é que eu posso dizer? Uma enciclopédia de vários assuntos pessoais, empresariais, amorosos, enfim. Se quiser um livro mais autoexplicativo do que a Bíblia, eu desconheço. É, a, como Deus tem nos conduzido é algo surreal. A gente tem tido um direcionamento bem interessante dos nossos pastores, um discipulado bem firme, mas direcionador, para que a gente consiga também transmitir o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E talvez esse seja o meu propósito, lidar com donos de restaurante, tentar trazer a prosperidade para trazer para o reino. É o, é, o, é o que Deus tem aquecido no meu coração. E não menos importante, né, Adalson? A gente recebeu hoje esse presentão aqui da própria Invocado. Sim, bora lá. Cara, muito legal esse aqui, né? Eu gosto muito. E nesse exato momento eu quero que você faça o teu pitch. Fala um pouco sobre esses hambúrgueres que são maravilhosos, já adianto pra vocês. Mas fala, você mesmo que é o dono, fala mesmo que você tem mais propriedade pra falar. Cara, a gente tá com o Invocado aí desenvolvendo um trabalho que a gente foi fazendo uma construção, né, de sabores. Hoje tu encontrar no Invocado são sabores que se mesclam. Então hoje não tem nada muito exagerado. Eu não vou ter muita gordura, muito bacon, não sei o que, não. São complementares. Eu tenho bacon, tenho alguma coisa ali que vai dar algum contraste, eu tenho um molho que vai dar algum contraste. Então a gente sempre foi pensando nisso na construção de sabor. Que foi uma das coisas que eu pensei também, que foi voltado para umami. Umami no segmento na linha de construção de sabor, é que são os 5 sabores: salgado, doce, amargo, azedo e umami. É o quinto sabor, que junta tudo isso. Entendi. E foi uma das coisas que eu fui pensando. Eu fui estudando muito sobre o umami e foi justamente quem foi pensando na construção de cada hambúrguer da Invocado. Então, na cada hambúrguer da Invocado, tu vai ver que tudo se complementa e tu consegue sentir o sabor de tudo na boca. Massa. E é bacana. Então, hoje, assim, na Invocado, a gente consegue trabalhar também um brand, né, na casa do cliente, quando chega, tem uma embalagenzinha personalizada e tal, para gerar aquela experiência pro cliente. E a gente vai trabalhando aí. Show de bola. E E sobre @Invocado Burger. o teu trabalho agora que eu ia falar, né? E voltado pro segmento de consultoria, né? No meu Instagram, Adalson Foods, voltado mesmo para food service, que é ligado ali para a parte de gestão de iFood, né? Hoje em- no Brasil acho que tem vários vários gestores de iFood, mas em São Luís a gente viu uma carência bem grande, né? Tanto que a gente tem que buscar a maior parte dos consultores de gestão de iFood são de fora. Aqui em São Luís não tem. E eu estou me colocando à disposição para ser esse braço na tua empresa, para que tu consiga realmente ter um desenvolvimento interessante dentro da plataforma do iFood, com uma margem de lucro interessante também, né? Porque a gente também faz essa parte de precificação, né? Vai fazer ali a aplicação da minha estratégia, porque a minha estratégia, cara, ela é muito boa.
Não, deixa a parte, então. Ó, deixa. Não, vamos ser sinceros, eu tava analisando e é realmente muito boa. A estratégia que eu aplico para os meus clientes de consultoria, ela é muito boa. E a gente tem tido resultados aí, cara. Eu tenho um cliente que é uma açaiteria. Sim. E o cara tá vendendo pra caramba, meu irmão. Açaí, a loja dele é na periferia. E ele tá vendendo pra caramba. Sei lá, o cara conseguiu passar de 100 mil vendendo açaí, pô. Nossa. Então, assim, é algo que a gente vem construindo, não só com o segmento de hambúrguer, com o segmento de marmita, segmento de hambúrguer. Qualquer coisa de alimentação consegue fazer. Não testei todas ainda, não Sim. testei sushi, por exemplo. Entendi. Mas eu tenho muita ideia voltada para o segmento de sushi. Já tive clientes solicitando orçamento, mas não consegui fechar ainda com nenhum cliente de sushi Desse ramo específico. desse ramo específico. Mas eu já tenho validado por vários hamburguerias. Eu tenho algumas hamburguerias, açaí, eu tenho marmita, pizzaria. Ah, massa. Então, alguns clientes no segmento de alimentação que a gente já está meio consolidado, com experiência suficiente para poder trazer e aumentar o número do teu restaurante aí. Repete o teu arroba do Instagram. Adalson, ADALSON, Foods, FOODS. Adalson Foods. E @Invocado Burger. Cara, bom demais. E o cara vende bem, né? Aqui e no iFood. Adalson, muito obrigado. Que agradeço a oportunidade, cara. Um espaço muito bom pra gente conseguir divulgar também o que a gente tá fazendo, o trabalho que a gente tá desenvolvendo e espero que alcance aí muita gente. E o mérito do podcast aí do Meros, cara, projeto sensacional. Fico feliz, Parabéns, cara. meu irmão. Obrigado. Tamo junto. A gente conversa mais sobre esse negócio. Eu gostei muito. Pessoal, esse foi mais um episódio do Meroscast. Espero que vocês tenham gostado. Siga o Instagram da Adalson, o Instagram da Hamburgueria também. E fique acompanhando sempre. Nós soltamos episódios falando sobre marketing, vendas, empreendedorismo e negócios. Até a próxima.